Olá, sétimo ano, bom momento a todos. Como é que vocês estão? Lembrando que na aula passada nós ficamos na página 58, né, onde falamos sobre biografia, tá? Biografia é aquele gênero textual em que o autor narra a história de vida de uma outra pessoa, exatamente como vocês fizeram, né, nas atividades que me entregaram. Quem estiver devendo ainda pode ainda me enviar, que eu estou recebendo ainda, tá bom? Ahn, e dentro da biografia nós temos também a autobiografia, que é o quê? Quando nós fazemos uma biografia sobre a nossa própria vida, tá? A partir do nosso ponto de vista, a partir do nosso olhar. Somos nós falando sobre nós mesmos. E aí, por exemplo, eu tenho 31 anos. Aí eu vou falar de cada um desses anos da minha vida? Não, né? Aí seria um diário. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar os pontos relevantes, aqueles que a gente acha que precisam ser ditos, ser retomados, tá bom? Então, a autobiografia é a modalidade que o texto é sobre a sua própria vida. É você quem vai narrar a biografia, tá? Existem algumas autobiografias por aí que é feita com a própria pessoa, a personalidade, né? E um outro escritor. O escritor vai contando aquilo que a personalidade conta para ele, tá? Ele vai colocando no papel as coisas que a personalidade o personagem, essa pessoa famosa, que pode ser um cantor, um ator, um autor, tá? Ele coloca isso no papel, ok? Porque nem toda pessoa famosa ela é escritora, né? Então, às vezes, ela precisa da ajuda de um profissional. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a posição, né, que alguns textos eles atuam no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre textos de instruções, que também são conhecidos como texto normativo. O próprio nome já diz que é aquele que apresenta normas, tá bom? Um texto de instrução, como diz o livro de vocês na página 65, é organizado para ajudar o receptor em certa ação. Podemos citar vários gêneros de texto que se organizam de forma instrucional. Instrucional é o quê? Instrução. São o quê? As regras de jogo, bulas de remédio, manual de instruções de aparelhos domésticos, guia de cidades, folhetos explicativos, receita de cozinha, instruções de provas e muitos outros. Algumas características desse texto a gente encontra mais aqui abaixo. Então, atenção. A gente tem esse tipo de texto que ele serve justamente para instruir as pessoas com relação a uma determinada tarefa, uma tarefa pré-determinada. Se eu pego um material de construção, ali quem vai conseguir usar aquele material é o profissional, né? Agora, se eu estou fazendo se eu pego um eletrodoméstico, um celular mesmo, que todo mundo usa da maneira que consegue, né? Ele vem com material de instrução. Nem todo mundo faz a leitura do manual, né? Mas esse manual ele é importante para quê? Para explicar em detalhes como cada um deve utilizar aquele produto, tá? As principais características desse texto são as seguintes: eles apresentam e descrevem uma sequência de etapas necessárias, ou seja, ele não é um texto escrito em prosa, ele é um texto escrito em tópicos, tá? Ele vem lá, alguns vêm até com desenho, explicando cada passo que a gente precisa dar, né? Então, eles descrevem uma sequência, geralmente vem com ponto ou com asterisco, alguma coisa indicando como deve fazer. Aí ele vem lá, o primeiro ponto, dispor os materiais. Segundo ponto, encaixar as peças. Ele diz o que você vai precisar também, se vai precisar de uma furadeira, de uma chave de fenda, de uma faca, de uma tesoura, tudo isso ele vem explicando, tá? Eles usam verbos de conduta que dizem o que fazer, por exemplo, misture, abra, jogue, que são também os verbos no modo imperativo. Eles não estão te dando uma ordem, eles estão te dando uma instrução, um conselho, certo? Eles usam palavras que indicam tempo. Por quê? Para que tu saibas o que tu vai fazer primeiro, segundo, terceiro, tá? A sequência que você precisa fazer essas coisas. Aqui a gente tem, por exemplo, primeiro, depois, logo, logo, por último. Sempre a gente vai ter esses marcadores de tempo para indicar o que a gente precisa fazer naquele momento.
A linguagem ela é objetiva e voltada para que o leitor para o leitor a quem se dirige as instruções. Então, qualquer pessoa que ler um manual de instruções, ele precisa compreender o que está escrito ali, né? Então, a pessoa sabendo ler, o manual ele precisa estar o mais explícito possível para que não haja essa confusão, certo? Então, aqui, nesse tipo de texto, a gente já consegue perceber o quê? O uso do verbo no modo imperativo, tá? O modo imperativo a gente usa muito ele da publicidade, né? Compre, faça, venha, sim, com certeza. Porém, ele também é utilizado para que a gente utilize daquela forma, perceba, misture, abra, jogue, justamente para instruir a pessoa como ela deve proceder naquele momento, tá? E aí é justamente nesse sentido que a gente segue para o próximo, para a próxima dica de texto, que é essa bem aqui na página 66, que é sobre uma maneira de enriquecer a sua gramática, né, o seu texto, usando os verbos no modo imperativo. E aqui a gente já vê a propaganda, tá? Que ela utiliza com frequência o verbo no modo imperativo, tá? Ele aproveita justamente de seus variados sentidos, o que pode parecer um convite ou um conselho, nada mais é do que uma forma de convencer o leitor, ou o cliente, ou o telespectador, ou o ouvinte, porque a gente tem rádio na televisão, na internet, no rádio, em várias mídias, tá? Então, uma coisa, ela não exime a outra, certo? Todos esses verbos, eles fazem o quê? Esses verbos utilizados na propaganda, eles fazem uma sugestão, tá? É como a gente vai ver na página 64, quando a gente vê um cartaz de vacinação. Um cartaz de vacinação, ele não está te vendendo um produto, ele não está te querendo que você compre algo. Ele está fazendo o quê? Está te vendendo uma ideia, certo? Não é vendendo no sentido capitalista que você paga e recebe aquilo de volta. Aquilo ali é um direito seu e um dever também, né, social, né? Porque quando eu me vacino, eu não estou protegendo apenas a mim, eu estou protegendo a minha comunidade. Tá bom? Então, os verbos no modo imperativo, eles fazem isso, né? Eles dão uma sugestão de como proceder. E aí, na propaganda publicitária, principalmente, ele já vem nesse sentido de convencer as pessoas a fazerem aquilo que eles desejam, tá bom? Os verbos, nesse modo, eles podem ser utilizados também em outras circunstâncias, como eu mostrei para vocês aqui no texto instrucional, tá? Que ali a gente tem as instruções para nos ajudar a como proceder realmente a utilizar um produto ou alguma outra coisa. Os textos de instrução também empregam com frequência o modo imperativo. Aí, como a gente viu, né, eles têm a finalidade de quê? De passar instruções e ensinar regras para quem está lendo. Quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil da gente identificar que tipo de texto é cada um. Se eu conheço o modo que os verbos eles estão empregados, eu já consigo perceber quais são a função que aquele verbo está exercendo ali naquele texto e também qual é o tipo de texto, tá bom? A gente tem, além desses jogos, além das instruções de materiais e de produtos, a gente vê também nos jogos, né? Cada jogo tem uma regra, e essa regra, às vezes, ela vem escrita para justamente explicar para o público como jogar aquele jogo, quais são as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer, justamente para que, quando você faça alguma coisa que está fora da regra, você saiba como proceder, porque eles já pensaram em todas as possibilidades, certo? Justamente, todos os tipos de texto, a gente vai encontrar os verbos utilizados de alguma forma, tá bom? Então, o modo como a gente utiliza o verbo, o tempo que a gente utiliza esse verbo é indispensável para a gente compreender a utilização deles e a utilização correta, tá bom? A gente vai ainda falar um pouco mais sobre os verbos e sobre a classificação de cada um. Por hoje é só. Eu peço que vocês entreguem a atividade que ainda não tiver entregue sobre a biografia, né, de algum daqueles personagens que eu mandei para vocês por agenda e que, se vocês se interessarem também, leiam a respeito desses personagens para a gente falar na próxima aula, tá certo?
Então, é isso. Boa tarde a todos. Até a próxima aula.